Bora lá. Como a gente tinha prometido no último vídeo, né? Eu sei que a gente acabou passando a data que a gente tinha prometido, culpa minha. No dia houve um imprevisto. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para falar sobre o tema que nós abordamos no nosso último vídeo, que é basicamente como testar uma ideia antes de implementar. Só para contextualizar um pouco, é bastante comum que a gente, quando resolve empreender algum projeto, a gente fique muito afoito em fazer isso. Isso aconteceu já com praticamente todos nós, né? De uma maneira ou outra, empreendendo ou intraempreendendo na empresa que a gente trabalha. Mas isso sempre acontece, porque a gente fica muito afoito em tentar implementar aquilo que a gente está planejando há um certo tempo. E talvez, na primeira vez que a gente faça isso, a gente cometa esse erro, mas pela segunda, pela terceira, pela quarta, ou seja, pelas próximas vezes, é importante que a gente evolua e aprenda como fazer isso da maneira mais adequada, para ter menos surpresas pela frente, né? E aí esse tema vem bem a calhar. Como a gente pode testar uma ideia antes de implementar ela? E aqui eu não estou falando necessariamente de construir um plano de negócios completo, com todas as abordagens aqui. O intuito é falar sobre como testar, ainda de maneira bem prematura e simplificada, uma ideia. Como nós ficamos de cada um fazer a sua lição de casa, dessa vez eu vou deixar, eu vou ficar por último. O que vocês acham? Quem quer começar? Reginaldo vai começar, né, Reginaldo? O Lucas sempre bem amigo seu, Reginaldo. Sempre. Então, eu ia falar aqui primeiro os mais velhos, mas aí a gente arruma a briga. O Carlito e o Hernani gostam de ficar na disputa de quem é mais novo. Se quiser, eu começo, não tem problema não. Pode começar. Se for mais velho, acho que é o Hernani. Não, Hernani. Bom, eu posso começar por um então? Mês, né? Nem um mês. Bom, bacana. O Carlito, eu não vou embasar muito em teoria, né? Mas é totalmente baseado na minha prática mesmo, né? O que eu vivenciei e um pouco do que eu pratiquei, né? Que deu bastante certo, que não foi exatamente a ideia de negócio, mas foram produtos e lançamentos que eu fazia com a minha empresa, né? O que eu fazia muito assim, antes de lançar, por exemplo, 2 meses, 1 mês antes de lançar algo, de pensar em algo, primeiro eu perguntava, né, tinha algumas clientes, por exemplo, vamos supor top 10 aqui que mais compravam. Eu perguntava, por exemplo, teve um que fez bastante sucesso, foi a campanha de inverno que eu fiz, né? Eu separei, por exemplo, 30 sabores de caldos, né? E mandei no WhatsApp. Oi, bom dia, eu quero saber o que você acha desses sabores de caldos, qual que você mais gosta, enfim, me dá uma opinião, né, do que você compraria, o que você não compraria. Fazia uma pesquisa mesmo assim, né, bem formal, e surtia muito resultado, né, surtia bastante resultado, porque é uma coisa mais assertiva já, né. A gente pode pegar o mesmo conceito e aplicar num negócio, né, por exemplo, todo negócio tem um público-alvo, certo? Então a gente pega exatamente esse público-alvo. Lembrando que, na minha opinião, não pode ser família, tá? Porque família vai comprar por dó. Então, ou vai negar de sacanagem, né? Mas geralmente compra para ajudar no começo, né? Comigo foi bastante assim. Então, não dá para tirar a base, né? Porque ela compra 1, 2, 3 vezes, mas depois, se não for algo que realmente seja, né, do hábito da pessoa, ela não vai comprar mais. Entendi. Então, testar com terceiros, com estranhos mesmo, né? Mas que seja o seu público-alvo, né? É assim que eu imagino fazer, né, esse processo. E também colocar na ponta do lápis tudo o que pode dar errado nisso. E o que você vai fazer caso realmente dê errado, né? Realmente se preparar mesmo, né? Ser otimista, mas se preparar para o pior. Sempre ter o plano B, né, cara? Porque... em algum momento você vai ter que se valer do plano B, que a gente não vive, mesmo empreendendo, intraempreendendo, a gente, a nossa carreira profissional ou carreira ou como empreendedor mesmo, a gente vive de ciclos, né?
Em um momento você está muito bem posicionado, em outros momentos você não está tão bem posicionado assim. E assim, é um ciclo de altos e baixos. O importante é que a gente tenha mais ciclos de alto do que em posição menos adequada. Né? Legal. Sim. É isso aí. Então, basicamente, o que você faz é se preparar para vários cenários que você possa enfrentar mais à frente e você faz uma pesquisa direcionada. Isso fazia alvo que bastante. não seja pessoas que possam, de alguma maneira, dar uma ideia errada dessa possibilidade de negócio. É isso? O público-alvo, né, imparcial. Por exemplo, eu tinha parentes que eram meu público-alvo, né, no meu negócio, por exemplo. Mas, assim, não dá para você contar, né, que a pessoa, se ela não gostar, ela vai ficar meio assim de falar para você, né? Sim. Então, acredito que tem que ser uma coisa bem imparcial mesmo, assim. Legal. Bom, quem vai você, Hernani, agora? Pode ser o Reginaldo, que eu vou ouvir para mim tirar minhas ideias. Tá uma sacanagem geral hoje, né? Tá vendo, né? Tá bom. Próxima vez eu começo para não ficar com essa sacanagem. Vai lá, Reginaldo. Opa. Tá sem áudio, Reginaldo. Tá sem áudio. Agora foi. Aí. Eu, pegando um gancho aqui no que o Lucas comentou e falando de validação, eu acredito que acho que a máxima para quem está iniciando um projeto, não precisa nem ser necessariamente o desenvolvimento de um plano de negócio, mas está validando qualquer tipo de ideia ou de produto, de público-alvo, acredito que o estou gastando não pode existir. Eu acho que essa é a máxima do começo de qualquer validação. O empreendedor, quem está ali desenvolvendo o projeto tem que enxergar como investimento. E qual que é a diferença de gasto para investimento? Né? O gasto é onde você coloca o teu dinheiro ali e não vai ter absolutamente nenhum retorno. E o investimento é algo que, mesmo que intangível, você terá um retorno. Então, para o início de projeto ou de validação, enxergar como investimento e não como um gasto, para mim é um grande passo. Entendi. É isso que eu considero aqui muito importante para qualquer validação. Legal. Hernani? Bom, eu analisando aí, né, as falas dos meninos aí que são, nesse sentido, eles são bem mais experientes do que eu, né, já empreenderam e tudo. Eu percebo assim, até hoje à tarde eu estava pensando a respeito desse assunto, depois que o Carlito me passou, eu comecei a pensar, né, acho que um dos grandes pensamentos que a gente tem que ter quando a gente vai empreender ou validar alguma coisa, eu percebo assim que talvez seja a humildade. E eu explico. Quando você não tem humildade, você não consegue enxergar as qualidades que o produto do teu concorrente tem. Você só consegue enxergar as coisas boas que o teu produto tem. Verdade. E muitas vezes a gente tem que olhar, muitas vezes não, eu acho que sempre, a gente tem que olhar o produto do concorrente e sentir como que ele está, qual é vamos dizer assim, a aceitação desse produto no mercado e como que ele está, como que ele chegou a esse produto, a história dele, o que aconteceu para ele estar com esse produto. Eu acho bem legal que o Pedro Superti fala da história, né? Da história. Você tem que ter uma história, né? Tudo tem uma história, né? E eu achei bem legal uma fala dele nesse sentido. Então, hoje à tarde eu estava pensando a respeito disso e eu falei, poxa, quantas empresas, quantos negócios começaram e muitas vezes, talvez a prepotência do empreendedor em falar assim, não, o meu produto é o melhor, o meu produto é muito melhor do que os que estão aí, e não enxergou as coisas boas que tinha no produto do concorrente, e às vezes até teve muito mais dificuldade de colocar o produto dele por esse motivo. Eu acho que, então eu percebo assim que a humildade, o poder olhar para o lado, ver o que o teu concorrente está oferecendo,
ver se aquele mercado que você realmente está entrando é o mercado que faz sentido para você também, né? A gente comentava a respeito disso algum tempo atrás, porque também se você está entrando, que seja num projeto ou num empreendimento, se aquilo não faz muito sentido para você, eu acho que não vai rodar, não vai conseguir ir para frente, entendeu? Então, e também é humildade isso, né? Você enxergar que você não tem, vamos dizer assim, uma garra para abraçar aquilo ali, sabe? Eu acho que eu enxergo dessa forma. Eu acho que a humildade, a simplicidade, muitas vezes, ajuda muito quando você vai empreender e quando você vai fazer um projeto. Carlito, Oi. o Hernani falou algo que eu fazia bastante também, que eu não havia me atentado. Eu fazia demais isso, de olhar a concorrente a todo momento. E antes de eu começar, realmente, eu olhei todos os concorrentes de Rio Preto, né? E eu tentava identificar aonde que eles estavam errando, né? E a grande coisa que eu percebi logo de cara, assim, foi a logística, né? A entrega. Era um sistema de delivery que eu tinha, né? E havia muitas reclamações da demora da entrega. Muitos deles só entregavam de segunda-feira e sexta, algo assim, né? Que era um negócio bem nichado, no caso. Então eu já fui de cara nisso já, né? Focado totalmente em entregar rápido, né? Em vários dias da semana, né? Então com a entrega, assim, foi algo que eu realmente era bem eficiente, assim. Nunca Entendi. tive problema. Além de você entender que o mercado era potencial, você tentou entrar em uma deficiência que os concorrentes tinham nesse mercado, né? Eu aproveitar e indicar um livro para quem está assistindo a gente que chama A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro ele fala totalmente sobre inovação, né? Basicamente, vou resumir muito resumidamente, né? Que ele fala assim que não adianta a gente querer entrar no mercado que está saturado, fazendo a mesma coisa, todo mundo fazendo. Ele faz uma alusão com o Mar Vermelho, né? Que é Oceano Vermelho, né? Você ficar disputando com todo mundo. Disputar preço. Né? Disputar preço é você estar no Mar Vermelho. Aquela briga sangrenta, né? Que é só preço, 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 todo mundo acaba se prejudicando, né? E ao invés de você fazer isso, você descobrir realmente um oceano azul, ou seja, o que ninguém está fazendo, né? Ele traz o exemplo do Circo de Soleil. O Circo de Soleil pegou algo que já existia, que era o circo, né? E transformou. Ele transformou totalmente, com menos custo, né? E muito, muito mais valor agregado e para outros nichos de cliente, né? O Circo de Soleil atinge grupos empresariais, não só crianças e família, como era os circos convencionais, né? É isso aí. Isso é legal. Eu acho bastante bem legal que o Lucas falou da validação da concorrência, faz parte de toda a validação, né? O tema é validação, eu acho que a gente está falando aqui de validação de produtos e concorrência. É importantíssimo também a validação do público-alvo. O Lucas deu um exemplo do empreendimento que ele teve e que tinha um sistema de delivery, né, Lucas? Então, não tinha ali a necessidade, talvez, da validação do ponto físico ou do público que estaria na área de abrangência de um possível ponto físico. Mas eu até convido aqui todos a um exercício de quem nunca viu aquela lojinha ou aquele estabelecimento muito bem montado no bairro, tinha um produto bonito, tinha uma loja bacana, mas que 2, 3, 6 meses fechou. Porque talvez não era o que aquele bairro ou aquele público daquele local, perto daquele estabelecimento, precisava. Então, a validação do público-alvo, mesmo que você tenha um produto, uma estrutura validada, ela também faz muito sentido, é muito importante para que você tenha sucesso. É isso aí. Só queria acrescentar a análise e o entendimento que eu fiz aqui. O que eu vou citar aqui como pontos para validar uma ideia é basicamente o que eu normalmente faço. E pesquisando um pouco depois dos sites que nós tínhamos conversado, depois eu vou mostrar também,
de uma maneira ou outra, tudo isso que a gente falou até agora faz parte desse contexto. Eu vou tirar aqui desse contexto o plano de negócios, que é o que a gente falou, que é uma coisa mais estruturada, analisando o mercado, questões financeiras, e trazer mais para o convencional, que talvez o nosso público, de maneira mais iniciante, possa entender como factível de fazer. Então, por exemplo, quando eu resolvo ou penso em um projeto, eu primeiro começo a estudar e consumir conteúdo sobre tudo isso. Imagino que vocês também. De vídeo, podcast, livro, ou seja, acho que é meio natural, que a gente, sei lá, eu quero colocar, vou dar como exemplo aqui, um próximo projeto meu, que é de implementar efetivamente uma consultoria empresarial. Então, assim, há anos atrás, eu consumi todo tipo de conteúdo que tinha relacionado a isso quando eu pensei nisso pela primeira vez. Depois, o que eu passei a fazer foi criar perfis nas redes sociais, e o eFinance é o que deu origem a tudo isso, o blogs, enfim, maneiras de, depois de consumir esse conteúdo, você passar a compartilhar esse conteúdo. E eu até voltando e pegando como lastro, se eu não me engano, uma fala do Reginaldo, em que dizia que a melhor maneira da gente aprender é resolver ensinar, né? Então, quando você passa a ter coragem de querer compartilhar aquilo que você está aprendendo, você tem que estudar muito mais, porque você não pode falar besteira para as pessoas. Mesmo que o nosso conceito aqui seja compartilhar a jornada e não necessariamente ensinar todo mundo, ensinar com a nossa jornada, a gente precisa estar pelo menos de forma adequada, fundamentada, para poder dar lastro àquilo que a gente está fazendo. Por menor que ele seja, porque assim, talvez vocês experimentaram isso já, e principalmente falar sobre assuntos mais sérios e assuntos mais densos, normalmente o envolvimento ou do público com o que você compartilha, ele é menor, e é natural isso. As pessoas no dia a dia buscam assistir conteúdo de entretenimento, coisas mais divertidas, mais leves, e não necessariamente conteúdos mais densos. Mas quando ela se identifica com isso, o seu conteúdo passa a fazer mais sentido, e assim o envolvimento acontece de forma mais efetiva. E aí já é um primeiro momento para você medir se aquilo que você está falando faz sentido ou não. Se as pessoas não estiverem se envolvendo com o que você publica de alguma maneira, não necessariamente significa que você está fazendo algo errado, mas você esteja talvez fazendo da maneira errada, que é não se comunicando bem, ou não falando de maneira clara. E aí, depois que você se certificar disso, você tem que, se mesmo assim não houve nenhum envolvimento, é porque talvez aquele assunto, ou aquele teste, ou aquele produto, ou aquele seu projeto não tenha tanta aderência como você imaginava inicialmente. Por exemplo, num quarto momento, eu acho que a gente precisa propor algum tipo de abordagem que passa um pouco pelo que o Lucas falou, que é fazer algum tipo de exercício. Propor, no meu caso, por exemplo, de implementar uma consultoria empresarial. Eu vou propor mentoria, consultoria, assessoria, curso, algum tipo de curso ou treinamento básico e mais curto, fazer algumas publicações, que é o que a gente já faz hoje aqui, ou simplesmente usar plataformas para incentivar que as pessoas interajam sobre determinado assunto ou tema que você propõe. Então, esse, por exemplo, já é um exercício de interação. Se até aquele momento as pessoas só se envolviam com a sua publicação, agora elas têm a oportunidade de interagir. E se elas não estão interagindo, tem alguma coisa errada de novo aí. Isso é mais uma fase de teste. E depois, o que eu entendo que é bastante importante também é você fazer pequenos lançamentos. Lançamentos quando eu falo lançamentos, eu estou falando de um método que pode se dar qualquer outro tipo de nome, que seja eu vou implementar um projeto no mercado. Então, o que eu faço?
eu normalmente proponho um modelo de negócios, mas sem ainda fazer a entrega efetiva dele. Isso vai fazer com que as pessoas primeiro acreditem no seu projeto, no que você está propondo, na sua ideia, mesmo antes de você construir ela. Por quê? Porque isso já vai dar algum tipo de cenário para você de que se você tem credibilidade no mercado. Porque se as pessoas acreditam no que você fala, é porque elas acreditam que você tem condições de entregar aquilo que você está prometendo. Então, isso já é a terceira fase de teste aqui, basicamente de você colocar algum projeto no mercado. E isso você vai fazer pedindo que as pessoas invistam, ou captando recursos financeiros, ou elas fazendo um adiantamento. De alguma maneira, o que você vai fazer você vai captar recursos financeiros, construir um produto, um modelo de negócio, e depois entregar para elas. Eu acho que esse é o teste mais efetivo que a gente tem possibilidade de fazer para medir, primeiro, se você tem credibilidade junto ao mercado e se aquilo que você está falando faz sentido. Porque se o cara te adiantou dinheiro de algo que você está propondo ainda como projeto, significa isso faz sentido para vocês? Eu acredito que faz muito sentido, Carlito. Inclusive, grandes marcas, grandes empresas fazem essa validação, principalmente do produto, antes mesmo dele estar em produção, dele ir para a produção. O que algumas empresas chamam de intenção de compras, lançam um produto, mede a saída desse produto, depois ele é lançado, ou ele vai para a produção. Inclusive tem uma empresa, uma marca, não sei se vocês já ouviram falar, mas chamada Zappos, foi comprada pela Amazon, mas a Zappos é uma varejista, uma gigante. Hoje tem um dos maiores e-commerces de moda do mundo, mas por incrível que pareça, a Zappos começou vendendo pizza. Um dos produtos que já comercializou foi vendendo pizza. E a história é bem até curiosa, mas ela ilustra muito a importância da validação do produto. O Tony Hsieh, que é o fundador da Zappos, ele vendia pizza e aí ele tinha sempre um cliente que chegava e comprava uma pizza grande de pepperoni. E dava minutos, horas depois, esse mesmo cliente voltava e comprava a mesma pizza grande de pepperoni. E aí, por curiosidade, ele quis entender por que esse cara, que depois acabou se tornando sócio dele, o Albert, por que esse cara chegava e comprava duas pizzas. Ele comprava o produto e depois ele saía vendendo em outros andares da faculdade, vendendo o pedaço. Então, ele faturava, ele lucrava mais do que o próprio cara que fazia, que teve a ideia de vender a pizza no local, o que mostra a importância da validação do produto, do teu público-alvo, e a prova que a Zappos ainda faz isso, e o fundador, hoje ele continua como, apesar da venda para a Amazon, ele continua como CEO da marca. Eles também vendem sapatos, e quando eles resolveram incluir no mix de produtos sapatos, eles fizeram essa intenção de compras. Eles viajaram para lugares observando os melhores produtos, as melhores lojas, e lançaram no site deles os produtos desses outros estabelecimentos que eles nem fabricavam. Então, em total caráter de investimento, em total tom ali de investimento. Então, as pessoas compravam, e aí eles foram medindo quais eram as reclamações, quais eram os pontos fortes. Uma das maiores dificuldades das Zappos era a reclamação do pessoal. Tô comprando um produto, um acessório, mas que eu não calcei ele ainda, eu não conheço. E aí? Qual que é a experiência que isso vai me proporcionar? E aí eles davam simplesmente 365 dias para o cliente devolver o produto caso ele não gostasse. De garantia, né? De garantia. Então, bem bacana. Isso é importante. Foram lá validar. Tudo isso sem lançamento, Reginaldo? Oi? Tudo isso sem lançamento? Eles não tinham o produto no mix deles.
eles buscavam de outros estabelecimentos, do que estava acontecendo de melhor em outros lugares, e vamos testar, vamos ver se esse produto vai vender bem no nosso e-commerce. Para os próprios clientes, né? Para os próprios clientes que eles já tinham. Deles, então, certo. total validação. Hoje eles têm um mix de sapatos E isso, essa questão da garantia é uma coisa importante, que se você pensar para o seu modelo de negócio, pense em qualquer coisa e fala assim, cara, eu vou dar 365 dias de prazo de garantia para devolver o dinheiro se você não gostar do produto. Isso é acreditar demais no seu produto, né? Porque, assim, o cara vai usar, o cara vai te devolver numa condição em que você provavelmente não vai conseguir reaproveitar, então você tem que acreditar muito nisso. E é isso mesmo, isso é um exemplo, e existem vários outros de teste de ideias nesse contexto, mas nem todo mundo faz isso de primeira, poucos fazem isso de primeira. A maior parte dos empreendedores dos quais talvez a gente esteja falando nesse momento, que estejam ensaiando empreender ou estejam numa situação pensando em empreender, dificilmente terão tido esse tipo de experiência e muito provavelmente vão fazer essa abordagem pelo modo mais básico. Deixa eu só referenciar aqui, vou ver se eu consigo. Compartilhar aqui o link de um site que fala basicamente isso que a gente falou. Olha, isso aqui é o site Dinheirama, em que ele fala isso aí, ó, por exemplo, 5 passos para a gente validar uma ideia de negócios. Então, aqui, ó, a primeira delas é fazer uma avaliação fria e objetiva da sua ideia, ou seja, aquilo que nós falamos há pouco, que o cara não pode estar extremamente envolvido com a ideia dele, mas sim buscar a opinião de pessoas que possam te cientizar disso de forma objetiva. Segundo, buscar um feedback sincero, que é aquilo que o Lucas abordou na fala dele. Construa um mínimo produto viável, e eu vou querer comentar por último sobre isso aqui com vocês. Construa sua identidade. Isso é algo que está relacionado um pouco ao produto minimamente viável que você vai construir, mas também ao que você criou de maturidade no mercado em relação a você até aquele momento, e criar um plano para aquisição de conquistas de clientes, que é basicamente fazer um teste básico sobre tudo isso que a gente está propondo. Um outro... Deixa eu só mostrar mais um site aqui que referencia tudo isso que a gente falou, que depois eu quero ir para o MVP. O que vocês entendem sobre isso? Esse aqui é um conteúdo do Sebrae. É basicamente um curso, inclusive gratuito, que eles têm. Mas a estrutura desse curso, os 5 módulos que contemplam o curso, é basicamente todo esse contexto que a gente falou até agora. Testando antes de investir, o valor do feedback do cliente, que é aquilo, de novo, que o Lucas abordou no início, e uma parte da fala do Hernani também sobre a sinceridade e sobre a humildade que você tem que ter em relação ao mercado. Lean Startup, construindo um produto minimamente viável. Guardem esses 2 termos que eu gostaria de falar sobre ele. Lean Startup, certo, e produto minimamente viável. Definindo mercado e planejamento do lançamento, que é o que são as abordagens que o Reginaldo praticamente falou, e criação e apresentação do negócio, que a gente está falando do pitch, né? Então, só para contextualizar, olha, basicamente tudo isso que a gente abordou até agora, consultando o site Dinheirama e o Sebrae, eles referenciam os mesmos contextos que a gente abordou.
E dois itens que foram demonstrados ali que eu acho interessante é Lean Startup, o método Lean, e um mínimo produto viável. Vocês conhecem esses dois termos? Isso, vocês já tiveram uma abordagem com esses conceitos em algum momento? Eu não. Não. Sinceramente, não. Eu também não. O método Lean, basicamente, é o que, por experiência, eu acabo praticando, e acho que muitas outras pessoas acabam praticando, não só em relação ao empreendedorismo, mas até a vida pessoal, que é manter um custo operacional muito baixo, ou seja, ter uma operação muito leve, muito limpa, ou seja, é basicamente pautado em ter um resultado do negócio, mas ter uma operação em que o custo operacional que você carregue é bastante tranquilo de ser levado, que é um que nós já abordamos em outros momentos aqui, porque em momentos bons você tem um resultado melhor, em momentos ruins você ainda vai conseguir sobreviver de maneira mais tranquila ao mercado. E MVP, que é um produto minimamente viável, é basicamente fazer um produto beta. Isso você já deve ter, de alguma maneira, sido abordado por isso, e é bastante comum que isso aconteça na área de soluções, de aplicativos. O Google faz muito isso. Do nada, o Google lança lá um aplicativo e coloca no hall de produtos junto lá, uma coisa que você nem nunca viu falar direito, mas o pessoal começou a olhar, um compartilhou, falou com o outro, o que o Google está fazendo ali? Ele está pegando uma ideia que ele teve e está colocando o mínimo possível que traga algum valor para o cliente ou para o usuário. E aí ele lança. E como eles consideram que eles são betas para sempre, ou seja, eles vão sempre evoluindo, ou eles tiram esse produto, param de evoluir, tiram esse produto do portfólio, eles continuam evoluindo eles. Então, só para referenciar tudo isso que a gente falou, de uma maneira ou outra, cada um da sua maneira, com a experiência que cada um de nós temos pela carreira profissional, ou até mesmo pelas ações, projetos que a gente fez, a gente acabou abordando isso. Vocês perceberam esse cenário? Sim, verdade. Sim, total. Carlito, isso aí seria o que eu fazia quando eu, por exemplo, mandei aquelas 30 opções de caldos e pedi um feedback das minhas clientes ou não? Isso é o feedback de mercado, né? O MVP seria você criar um produto com o que... O MVP seria, por exemplo, depois dessa pesquisa, você compor um produto que tivesse o mínimo de ingredientes necessários e de complexidade necessária, ou seja, um produto bem simples e fácil de você fazer, para que você tivesse a possibilidade de testar. Então, olha, eu peguei a opinião desses meus clientes, um feedback deles, uma opinião sincera, tentando obter do mercado uma opinião sincera. Vou compor um produto aqui que me dê o menor trabalho possível, que tenha uma complexidade bem reduzida, e vou apresentar para eles, para que ver se isso tem algum tipo de aderência no mercado. E aí, se tiver aderência no mercado, eu passo a dar os próximos passos, que é evoluir esse produto. Entendi. Entendeu? MVP significa, ao pé da letra mesmo, mínimo... produto minimamente viável, ou seja, certo. É um tipo de entrega. Eu vou correlacionar com um sistema, correlacionar com um sistema que é o que eu acho que é mais comum para todo mundo. Sei lá, se alguém te propõe uma solução para fazer com que uma solução de processador de texto, por exemplo, cara, ou melhor, de planilha eletrônica, minimamente essa aplicação tem que ter um grid e tem que permitir que você insira valores e que faça as 4 operações básicas de cálculo, que te retorne um valor. Esse é o MVP de uma planilha eletrônica. Todo o resto que você vê em produtos como Excel ou outros produtos de mercado são todas evoluções que partiram de um MVP. Na prática, todo mundo faz isso e sempre fez, só que não tinha um nome bonitinho, um nome de
de moda, de momento, mas isso é entregar para o mercado uma coisa bem simples para ver se tem aderência. Certo. Eu acredito que os produtos... Normalmente... Desculpa, Carlito. Eu acredito que os produtos e serviços voltados para os profissionais e para a área de tecnologia ilustram muito bem o MVP. Como, por exemplo, você baixar um sistema ali que é o beta, é 1.0, daqui 2 meses lançaram 1.5. Lançaram o beta que estão aperfeiçoando. Né? Acredito que seria isso. E o melhor, Reginaldo, é que normalmente o ideal é que você realmente diga que você está fazendo um teste, que aquele produto é um beta realmente, que você não tente lançar algo com uma abordagem inicial dizendo que é um produto definitivo. Não, olha só, pessoal, eu estou fazendo um teste aqui, essa aqui é a primeira versão, é o protótipo, e se tiver aceitação, nós vamos evoluir, ou seja, mas obviamente que você tem que ter ali condicionantes que vão de encontro com a sua expectativa, mas que você vai testar minimamente para ter um investimento muito baixo em relação a isso, entendeu? E aí, a partir da resposta e do feedback de aceitação, de aderência ao mercado, você passa a incrementar aquilo. E aí, incrementando aos poucos, você vai vendo se tudo aquilo que você planejou de maneira mais completa e complexa se faz realmente sentido. Então, é uma maneira de ir testando a sua ideia, o protótipo, o produto, o serviço e vendo se ele tem aderência. Legal. Isso é digamos assim, é um contexto mais moderno, mas de algo que as pessoas fazem há muito tempo. Viu, Carlito? Então, só para ilustrar, eu estou pensando aqui agora, você falando a respeito disso, eu lembrei tem uma série que passa no canal de TV a cabo que eu gosto bastante, que chama O Sócio. E é um cara lá dos Estados Unidos, né? E ele compra as empresas e investe nelas, né? E uma coisa que ele faz bem legal, que eu acho muito, muito legal mesmo, é ele pegar o produto e sair na rua e ele para lá e começa a oferecer para as pessoas. E aí a pessoa, né, prova ou, né, utiliza aquele produto ali, e aí a pergunta que ele faz para a pessoa é o seguinte: o que você mudaria nesse produto? Eu acho muito legal porque assim, ele não pergunta assim, você gostou, né? Ou o que você achou, né? Ele pergunta o que você mudaria. Então eu acho bem interessante porque a pergunta também faz sentido, né? Então quando você tem um beta, pelo que eu entendi aí, você quer realmente saber o que o teu consumidor acha desse produto e o que ele realmente espera daquele produto. Diferente. E aí, com essa informação é que você vai trabalhando o aperfeiçoamento do produto. Eu achei bem legal isso. É isso aí. A abordagem, ela é um pouco diferente, mas a finalidade é basicamente a mesma. A abordagem do beta é testar o produto, de testar as funcionalidades que você acha que tem aderência no mercado, mas o que normalmente o usuário vai dizer é apontar problemas, né? Coisas ruins que ele achou, e que é basicamente essa abordagem do sócio. Aliás, essa dinâmica do sócio é uma dinâmica muito interessante, porque o cara pega modelos de negócios que iniciaram, que foram bem até um certo momento, que depois tiveram algum tipo de problema, e que o cara quer testar se aquele produto ainda faz sentido no mercado. Se faz sentido, ele vai lá, arruma a casa e se torna sócio do cara, né? Exato, exatamente. Legal. Esse é um negócio legal. Beleza, eu acho que o assunto a gente acabou abordando ele. Vocês têm alguma consideração a acrescentar? Senão, a gente poderia partir para o desafio, né, Reginaldo? Você não pensou que isso ia ficar assim, que você ia propor e isso... Esse é um negócio que você vai carregar agora para sempre, todos os vídeos que a gente tem. Estranho será o dia que não tiver um desafio. Aí eu vou achar ruim. Mas eu achei super interessante aqui nosso bate-papo. Novamente, agradeço aí o convite, a participação de todo mundo. A gente sempre aprende muita coisa. A gente falou muito sobre validação do produto, do negócio, do público-alvo, mas achei super interessante aqueles 5 passos que você colocou ali: Sebrae,
é escola para qualquer tipo de assunto ligado a empreendedorismo. Mas eu queria falar de uma validação que dificilmente a gente vai encontrar nessas dicas ou nesses sites, que é a validação com você mesmo, a validação do que você gosta, do que você ama, para você que está iniciando um projeto, ter alguma coisa que faça sentido, estar se envolvendo em um projeto que faça sentido para você, com certeza o negócio flui de uma maneira indescritível e única. É uma frase muito clichê de faça o que você ama e nunca mais você terá que trabalhar, mas é a pura realidade. O Tony Hsieh das Apos, ele fala que ele não vende um produto, ele vende felicidade. E mesmo assim, ele fala assim, mesmo quando você encontra uma pessoa que acredita que não, assim, eu quero comprar um carro. Legal, mas você quer comprar um carro para quê? Para ter um momento, para poder levar minha namorada para passear. Bacana, esse momento vai te proporcionar felicidade. Eu quero comprar uma roupa. Legal, você quer estar bem vestido para você se sentir bem, para você estar feliz. Então, tudo está relacionado, tudo é voltado, o resultado final é felicidade. Então, existe também um cara que eu não vou lembrar o nome, mas ele fala assim, vendas é transferência de emoção. Se você acredita, se você tem algo verdadeiro, que você está envolvido, você vai conseguir transmitir isso de uma forma ainda mais verdadeira, independente de ser um produto, independente de ser um serviço, independente de ser um produto revolucionário, com certeza encontrar esse que te move, que faz sentido, vai ser muito importante para o desenvolvimento de qualquer projeto ou validação. E é isso mesmo. O ideal é que você faça ou que esteja envolvido com um projeto de alguma coisa que você goste, né? A gente já falou isso em outros momentos. Por quê? Porque se é algo que você gosta, que você fica feliz em trabalhar com isso, você simplesmente vai pivotar o modelo de negócio. Porque o modelo de negócio é a maneira com que você ganha dinheiro com aquilo. Mas eu gosto, por exemplo, de tecnologia. Se eu tiver em um projeto que tenha tecnologia, eu posso mudar várias vezes o modelo de negócio, a forma com que eu ganho dinheiro com aquilo, mas eu ainda assim vou estar envolvido com tecnologia. Então, é importante sempre você escolher alguma coisa que faça sentido para você. Tecnologia, decoração, moda, sei lá, esporte radical, qualquer coisa que faça sentido, que você fique contente em ter que pesquisar sobre aquele assunto, fazer cálculos sobre aquele assunto, conversar com outras pessoas sobre aquele assunto, aí isso continua fazendo sentido sempre. De novo, no ciclo, na parte do momento em que você está bem e no momento em que você está na parte de baixo desses ciclos. É exatamente isso, faz todo sentido. Alguém quer complementar alguma coisa? Senão a gente vai para o desafio. Tô tranquilo, tô tranquilo. Então vamos para o desafio. Eu vou começar comigo, que é para dar a chance de todo mundo pensar nele agora, né? Porque já que não é combinado, é sacanagem. Eu acho que, antes até de falar sobre isso, eu acho que é importante isso, Reginaldo, eu sempre brinco, mas eu acho que esse negócio do desafio é algo que faz com que a gente valorize esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. Quer dizer, antes mesmo de trazer algum tipo de experiência, insight, conhecimento para as outras pessoas, eu acho que ele faz muito sentido para a gente, né? Como você disse lá nos primeiros momentos que a gente se reuniu, nada como para a gente, como ter que ensinar alguma coisa, compartilhar com alguém que faça com que você aprenda de verdade. Então, eu acho que isso aqui é um time, né? Eu não tenho mais esse negócio de convidado, a gente faz parte de um grupo que compartilha conteúdo. Então, eu acho que faz todo sentido a gente ter um desafio sempre no final de cada tipo de conteúdo desse, que vai fazer com que a gente dê o próximo passo, né? Porque senão vira só conteúdo. E o nosso compromisso, além de compartilhar o que a gente já tem experiência, é compartilhar a nossa jornada. Não é isso que a gente combinou? Sim. Então, eu tenho esse projeto, por exemplo, o meu desafio, eu tenho esse projeto da consultoria desde 2010, inclusive eu tenho uma empresa aberta. Eu já realizei 2 ou 3 projetos que me deram algum resultado
econômico, mas eu nunca levei ele muito a sério. Para mim, ele está sempre por trás, a consultoria está sempre por trás de todo tipo de projeto que eu faço, porque para mim ele é a parte estratégica, que modela os negócios, em que dá o tom e os próximos passos dos projetos, mas eu nunca efetivamente ofereci a mentoria, a consultoria, a assessoria, os cursos. O conteúdo eu já faço desde 2016, eu compartilho conteúdo. Isso hoje dá mais de 540 vídeos, 550 vídeos, mas eu nunca efetivamente coloquei isso no mercado. E o meu desafio agora é fazer isso. Na próxima semana, como desafio tem que ter prazo, como você mesmo disse, a gente, na próxima semana, no próximo final de semana, eu vou estruturar a estratégia de oferecer para o mercado esse modelo de negócio, que é a consultoria empresarial, que eu tenho ela como plano e como projeto desde 2010. Esse é o meu, e o de vocês? Bom, o meu primeiramente planejar, né, minha próxima ideia e buscar algumas formas de validação, né, dentre esses que a gente falou aí. Então, eu não sei, né, se eu conseguir em uma semana, porque eu nem sei tranquilo. O que eu vou fazer ainda, mas é o meu objetivo, desde do outro vídeo também que eu havia falado, né, continua sendo esse. E assim, não precisa ser uma data agora, viu, Lucas? É basicamente o que a gente vai fazer aqui, e quase sempre pode ser que a gente tenha sempre o mesmo desafio pautado em todas as abordagens que a gente faça aqui, ou seja, de alguma maneira a gente vai nutrindo ele para que ele continue evoluindo, só colocando uma abordagem, uma camada de abordagem diferente sobre aquele desafio que a gente falou inicialmente. É válido, é isso aí. Deixa eu pôr o meu, então. O meu desafio vai ser baseado realmente naquilo que a gente já se propôs da outra vez, no que eu já me propus. Eu vou fazer como você, eu vou começar a estruturar o meu projeto de passar a ter um pouco mais de conteúdo educacional mesmo, assim. Vou tentar, de alguma forma, estruturar isso e vou fazer um planejamento mais aprofundado, assim, porque até agora eu só tive ideias e não comecei a colocar nada ainda no papel. Vou começar a fazer o projeto se tornar realidade. Vamos ver o que vai dar. Na verdade, ele já está se tornando realidade, né? Porque a gente já está compartilhando o conteúdo e essa era uma das primeiras etapas do projeto, do seu projeto, inclusive. Exatamente. Então, e uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, eu acho que faz todo sentido, todas as vezes que eu me propus a fazer alguma coisa perfeita de primeira, ela nunca saiu. Porque não sai mesmo, nada sai perfeito de primeira. E até usando como exemplo as grandes, né? O Google faz isso, outras grandes empresas fazem isso sempre. Eles vão experimentando. Então, é isso mesmo, é um passinho de cada vez, é uma abordagem de cada vez, é algo que vai fazendo sentido. E, para mim, cada vez mais, eu acho que esse é o benefício da gente ficar mais velho, de que você aprende que as coisas, além de precisarem serem alcançadas, elas precisam dar algum tipo de qualidade de vida, de prazer, né? Ou seja, se a gente se propõe a fazer algo, que isso seja pelo menos legal, divertido, que isso te traga alegria, que não seja um peso para você começar a fazer. Acho que isso é legal. Tem uma frase que diz que o ótimo é inimigo do bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, de repente, a gente quer a perfeição, mas o bom já seria bem próximo da perfeição. Verdade. Só um exemplo, mais um exemplo. Eu, quando comecei a fazer vídeo, eu não tinha coragem de postar. Eu fazia e sentia vergonha, fazia e sentia vergonha, fazia e sentia vergonha. E a gente não era um bate-papo igual a gente está fazendo aqui. Era sozinho olhando para a câmera, e isso é muito constrangedor. Você fazer um vídeo sozinho, olhando para uma câmera, imaginando que tem uma pessoa do outro lado, é muito constrangedor. Então, eu passei praticamente uma semana postando e apagando, e depois, um belo dia, eu postei, me entreti com alguma coisa e ficou. Eu falei, bom, agora já que ficou,
vai. Então, esse é o tipo de coisa. Eu entendo que o feito é melhor que o perfeito. Cara. Não feito. Vamos fazendo. É um processo natural, ele vai evoluindo. Os nossos bate-papos são um exemplo disso. A gente começou com ferramenta ruim, não sabendo direito como estruturar o bate-papo. Hoje em dia, a gente ainda não está longe do que a gente poderia estruturar como um bate-papo, talvez o que a gente pudesse chegar lá, mas tá ótimo, a gente já evoluiu bastante, eu acho que todo dia a gente evolui um pouco mais. Verdade. Muito bom, muito bom. Ginaldo? O meu desafio, eu estou me desafiando a começar o desafio a partir de agora, e eu vou explicar o porquê, e vou linkar o meu desafio ao tema de hoje. E para isso eu vou falar aqui brevemente de dois números que eu acho que vale muito a pena a gente falar. A gente falou muito de validação. Dados do Sebrae dizem que as empresas próprias, nos 2 primeiros anos, 23% das empresas próprias, do investimento próprio, quebra nos 2 primeiros anos, dados do Sebrae. Enquanto dados da ABF mostram que apenas 5% das empresas, marcas que são do setor de franquias, morrem nos 2 primeiros anos. Então, 23% para 5%, existe ali um abismo, praticamente. Principalmente por conta de algo que já foi validado, algo que já foi estruturado, já foi testado, já erraram muito para depois alguém poder compartilhar o que eu sempre falo que é uma receitinha de bolo. Eu até brinco quando eu estou em algum atendimento, na minha função, eu falo assim, eu que sou homem e me arrisco às vezes na cozinha, se eu pegar uma receita de um bolo que eu nunca fiz, seguindo um passo a passo, com certeza eu terei êxito, e quanto mais eu seguir esse passo a passo, mais perto da perfeição eu estarei. Então, o meu desafio é o seguinte, com base no projeto que o Carlito tem e com base no compartilhamento de jornada, eu quero estender esse compartilhamento de jornada para quem, de repente, estiver nos assistindo, para quem quiser entender um pouco mais da minha função, um pouco mais da empresa que eu atuo, assim, acredito, vou até estender aqui para a empresa do Carlito, para a experiência do Lucas, para a experiência do Hernani, quem quiser me adicionar nas redes sociais, LinkedIn ou Instagram, Reginaldo Braz, e saber um pouco mais da minha jornada, que eu compartilho um pouco mais da minha jornada também, fora daqui, pode ficar à vontade, pode me chamar. Esse é o desafio. Se de repente, eu sei que está rodando ali, começando a rodar entre os amigos, e aí vai se espalhando, então, se surgir alguma experiência minha assim, com a extensão do compartilhamento da nossa jornada que começa aqui, uma vez ou 2 vezes por semana à noite, eu volto aqui e compartilho com vocês também. Olha, tive uma experiência de tal pessoa ou tal, tenho franqueada, tenho pessoas que de repente querem investir, querem empreender. Se quiserem me chamar nas redes sociais, fiquem à vontade, será um grande prazer. Esse é o meu desafio. É isso aí. Legal. E, de novo, esse aqui é um desafio, é um projeto de todo mundo. Então, assim, sintam-se à vontade em convidar outras pessoas para o nosso bate-papo. Só vai acrescentar. De novo, o objetivo é colocar um ecossistema aqui dentro desse bate-papo. Então, estudante, empreendedores, profissionais e até mesmo experiências pessoais, né? Porque, como a gente sempre fala, não dá muito para diferenciar ou dissociar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, dos projetos. Então, faz todo sentido misturar tudo isso e ter um resultado adequado, com qualidade de vida, em que a gente se sinta feliz em participar desses projetos. Valeu! Muito obrigado de novo pela participação de vocês. Como eu disse, eu não vou ficar aqui agradecendo vocês como convidados, porque a gente já basicamente é um time, né? A gente se reúne toda semana aí para falar e compartilhar a nossa jornada. Legal. E vamos colocando mais gente aí nesse nosso grupo. Tudo isso crescendo vai fazer com que a gente consiga ajudar mais pessoas. E nos ajudar também, porque isso é a nossa jornada.
Ótimo. Muito Beleza? bom. Maravilha. Obrigado aí mais uma vez pelo encontro. Obrigado. Obrigado, Valeu, gente. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, gente.